uma aula do nosso curso de Estatística Básica. Na aula de hoje falaremos sobre histogramas. Primeiro, vejamos como construir um gráfico de barras para o exemplo a seguir, visto anteriormente, onde nós temos 20 alunos e o número de gatos que cada um desses alunos possui. Não há muita diferença do que fizemos anteriormente para variáveis qualitativas. Colocamos no eixo X as possíveis realizações da variável, nossas classes, e no eixo Y a frequência, valores, e desenhamos as barras de mesmo tamanho, dessa vez usando o software para ficar mais bonitinho. Mas, e quando os dados estão agrupados em classes? Como prosseguir? Olhemos para esse exemplo que também já vimos, do salário de um conjunto de 30 funcionários. Como construir um gráfico de barras nesse caso? Uma opção seria utilizar o ponto médio de cada categoria como representante e proceder à construção do gráfico de barras. Como assim? Bem, o ponto médio dessa primeira categoria, 4,7, seria 5,5. Da segunda, 8,5. Da terceira, 11,5 e da última 14,5. Usaríamos esses valores como representante de cada classe e construiríamos um gráfico de barras da mesma maneira como construímos anteriormente. No entanto, existe uma solução mais elegante, conhecida como histograma. O histograma é um gráfico de barras contíguas. Contíguas, certo, quer dizer contínuas ou próximas. A gente vai já entender isso quando fizermos o gráfico. Com as bases proporcionais aos intervalos das classes e a área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência. Pode-se usar tanto a frequência absoluta como a relativa. Tá? Então, vamos ver como construir um histograma. Primeiro, colocamos os eixos, salário e frequência. 2, marcamos para cada categoria seus valores de início e fim. E agora fazemos corta. 3, fazer as barras, começando do valor inicial da classe e terminando seu valor final. Então vamos entender. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o desenho dos eixos, correto? Então vamos desenhar aqui o eixo que tem os nossos salários e o eixo das frequências. Vamos inicialmente, para construir o gráfico, usar a frequência absoluta. Tá? Então o que a gente tem que fazer é marcar os valores. Lembrando que nosso gráfico começa no 4. Aí a primeira classe termina no 7, a segunda classe termina no 10, depois temos uma terceira terminando no 13 e a última terminando no 16. Com isso, marcamos todos os nossos limiares de classes. E o próximo passo é fazer o quê? Desenhar os retângulos representando a frequência de cada uma dessas. Vou dividir aqui do 5, vou dividir aqui 10. Metade é o 5. E aqui em cima eu vou colocar o que seria o 15. A primeira classe, que vai de 4 até 7, tem um total de 7 ocorrências. Então a gente vai desenhar a barra vindo do 4 até o 7 com a frequência 7. Depois, a segunda classe tem a frequência total de 11. Então, nós continuaremos aqui essa mesma barra que ela é contínua, tá? Até o 11, que é representando nossa segunda categoria, até o 10. A terceira classe tem um total de 6 ocorrências, ou seja, um pouco abaixo do 7 da primeira. E a segunda classe também tem um total de 6 ocorrências. Tá? Ignorem que sobrou bastante eixo aqui, não era necessário tudo isso. Mas vejam, a diferença desse gráfico para o gráfico de barras é basicamente o quê? Que as barras estão coladas umas nas outras, certo? E que aqui embaixo nós temos a representação do início e do final de
cada classe. Pronto, está desenhado o nosso histograma, certo? Uma última observação é que fizemos o histograma onde no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo vertical, nós colocamos a frequência absoluta dos dados, não foi isso? Contudo, o correto é colocar a densidade de frequência, que nada mais é, tá? Então vamos entender o que é a densidade de frequência. Se aqui é nossa frequência NI por categoria ou classe, e aqui nossa proporção ou frequência absoluta relativa FI, a nossa densidade de frequência, a gente faz o quê? A gente pega a nossa frequência relativa, ou seja, o nosso FI, e divide isso pela amplitude, que é chamada de delta, da classe. O que é a amplitude? É a diferença do maior valor da classe pelo menor. Então, 7 menos 4 é 3, 10 menos 7 é 3, 13 menos 10, 3, 16 menos 3 é 3. Então, a amplitude de cada classe aqui é 3. Então, essa densidade de frequência foi obtida como? Dividindo a coluna proporção pelas amplitudes, que são todas iguais a 3. Então, isso dividido por 3 dá isso aqui. Esse por 3, isso e assim sucessivamente. Por que nós fazemos isso? Tá? É só um motivo. Para que quando a gente calcule a área total desses retângulos aqui, a área total desse histograma seja igual a 1, certo? A gente viu os valores da densidade de frequência para o nosso exemplo anterior. Então, o que vai mudar é apenas o nosso eixo Y, que vai ser agora a densidade. Então, o que é que nós vamos ter? Que aqui, na primeira categoria, nós vamos ter o valor, certo? 0.077, não é isso? Como nós vimos lá. 0.077. Na segunda categoria, nós temos o valor 0.122. E nessa última daqui, nas duas últimas, o valor é o mesmo, que era 0.066. Novamente, para que isso? Para que a área desse histograma seja igual a 1, certo? Na prática, o desenho dele não muda, porque a divisão de cada um desses valores que nós tínhamos anteriormente aqui no eixo Y foi pelo mesmo valor, então não há mudança de escala. No próximo vídeo que veremos computacionalmente, veremos que é comum no eixo Y, o que o software reporta é essa densidade. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.